Bem-vindo ao podcast EBD, Escola Bíblicas Dominical, Igreja Assembleia de Deus o Precursor, bairro Jardim Tropical na Avenida Paraíso, número 118 em São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. Vamos falar da lição 13, a última lição do quarto trimestre do ano 2025, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade, texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3 versículo 20, verdade prática, na vinda de Jesus nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, e, como um ser integral, habitaremos para sempre com ele no céu. Olá e bem-vindos! Hoje a gente tem em mãos um material, olha, fascinante. É a lição final de um guia de estudo bíblico datada lá para final de 2025. E que funciona como uma conclusão, né? De uma análise de todo um trimestre sobre a natureza humana. Exatamente. O tema é denso, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. A nossa missão aqui vai ser desvendar a espinha dorsal do argumento do autor. Ele conecta três grandes ideias. Que seriam a santificação, a esperança na volta de Cristo. Isso, o que em teologia se chama de esperança escatológica. E a visão do ser humano como uma unidade integral. É quase um mapa para entender uma cosmovisão inteira. Essa é uma ótima maneira de colocar. E, assim, o texto já nos dá uma bússola para navegar nesse mapa. Ele destaca uma palavra-chave: santificação. Ah, então tudo vai girar em torno disso. Isso nos diz que, para esse autor, tudo que vai ser discutido, corpo, alma, espírito, esperança, eternidade, passa pelo filtro desse conceito. Não é só uma ideia teológica abstrata, sabe? É apresentada como a atividade central da vida de fé. Certo, então a santificação é nosso ponto de partida. O texto já começa com uma afirmação bem direta de Hebreus: sem santificação, ninguém verá a Deus. Não tem como ser mais claro sobre a importância do tema. A partir daí, a fonte constrói a ideia de que a esperança na eternidade é o que move todo esse processo. A vida cristã é descrita como uma correção de alvo. O que é uma imagem muito boa. Sim, o pecado seria errar o alvo. E a fé, portanto, é esse esforço constante de ajustar a mira, sabe? Tirar o foco das coisas puramente terrenas e apontar para um propósito celestial e eterno. Sim, e essa ideia do alvo celestial é imediatamente contextualizada como algo que sempre esteve sob ataque. O autor não apresenta como uma ideia pacífica, mas como um campo de batalha espiritual mesmo. Ele dá exemplos disso. Sim, ele busca na narrativa bíblica exemplos dessa tensão. A tentação de Jesus no deserto, por exemplo, é enquadrada não só como uma tentação de poder, mas como uma tentativa de Satanás de redefinir a missão do Messias. De limitar a missão a um reino terrestre, visível, imediato. Exatamente. É uma tentativa de trocar o eterno pelo temporal. E isso continua com aquela famosa declaração de Jesus a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. O texto usa essa frase para reforçar uma distinção radical entre dois sistemas de valores. Duas realidades. Entendi. Mas o ponto que a fonte parece considerar mais crítico é a luta do apóstolo Paulo contra os que negavam a ressurreição. A citação de 1 Coríntios é poderosa. Qual delas? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Para o autor, essa frase é a prova de que, se você remove a esperança futura, a fé cristã não só enfraquece, ela desmorona. Torna-se algo digno de pena. E essa oposição a um alvo celestial é personificada numa figura que o texto chama de inimigos da cruz de Cristo. A descrição usada de Filipenses é muito visual. É forte, né? Muito. Pessoas cujo Deus é o ventre e que só pensam nas coisas terrenas. É a imagem de uma vida completamente horizontal, focada em apetites e ambições imediatas. E o contraponto vem logo em seguida. Mas a nossa cidade está nos céus. Isso estabelece um conflito fundamental de identidade, não é? A questão de onde está a sua verdadeira cidadania, seu verdadeiro lar. Sem dúvida. Essa tensão entre a cidadania terrena e a celestial é o motor de todo o argumento ético do texto. A fonte defende que a maneira como alguém vive aqui e agora é determinada por qual dessas cidadanias considera como sua verdadeira identidade.
Ok. Entendi a base bíblica e histórica que o texto estabelece. Mas o que me pareceu um movimento ousado do autor é como ele direciona essa mesma crítica para correntes de pensamento dentro da igreja hoje. Ah, sim. É aqui que a análise fica bem contemporânea. Como ele faz essa ponte? Ele faz isso identificando o que considera serem as versões modernas daqueles inimigos da cruz, ou pelo menos mentalidades que levam ao mesmo resultado. Um foco excessivamente terreno. E qual seria o primeiro alvo? O primeiro alvo da crítica é o que ele chama de cristianismo secularizado. A descrição é de uma fé que, segundo o autor, se esvaziou de seu conteúdo sobrenatural. E foi reduzida a quê? A uma agenda ideológica, social ou política, usando apenas expedientes meramente humanos, ou seja, soluções que vêm do nosso próprio esforço e planejamento. E a consequência disso, segundo o material? Uma igreja que perde sua força espiritual e se desvia da sua missão original. Missão que o texto define como algo que deveria incluir manifestações de poder divino, como curas e milagres. Sabe? Ele até cita o final do Evangelho de Marcos para embasar isso. Entendi. E a lista de perigos continua. Ele menciona também os falsos discursos, criticando um cristianismo que valoriza mais a retórica, o discurso intelectual, do que a prática diária. Sim, ele parece mirar em vozes que, segundo ele, atacam as tradições da fé sem entender seus fundamentos. Uma dúvida que pode surgir aqui. O texto faz alguma distinção entre uma crítica construtiva, que pode fortalecer a fé, e o tipo de ataque que ele condena? Ou ele meio que agrupa tudo? É uma ótima pergunta. O texto não aprofunda essa distinção, não. A crítica é mais ampla, focada naquilo que o autor percebe como uma tendência de valorizar o intelecto acima da vivência espiritual. Ah, entendi. Ele usa aquela passagem de Tiago que diz: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. A preocupação central parece ser com um discurso que não se traduz em transformação de vida. E depois disso ele fala da teologia da prosperidade, que é um alvo mais conhecido, digamos. Sim, um alvo mais comum. A crítica aqui é que essa teologia essencialmente comete o mesmo erro da tentação no deserto. Ela reduz a esperança cristã a conquistas materiais e terrenas. O que, na visão do autor, leva à frustração. Inevitavelmente, porque este mundo nunca vai entregar a satisfação plena que promete. A citação irônica de Paulo, comamos e bebamos que amanhã morreremos, é usada para ilustrar a lógica de uma fé sem eternidade. Faz sentido. Se tudo acaba aqui, então o foco no prazer imediato é o que resta. Exato. Certo. E tem um último ponto que é teologicamente bem específico. A fonte adverte contra o que chama de cosmovisão calvinista amilenista. Para quem não está familiarizado com esses termos, pode soar um pouco hermético. Sim, vale a pena contextualizar isso. De forma bem simples e, claro, neutra, o amilenismo é uma visão teológica que interpreta o milênio descrito na Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, como um período simbólico. E não literal. Isso. Seria a era da igreja, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e não um reino literal de 1000 anos no futuro, aqui na Terra. Obrigada. Isso ajuda a entender a crítica. Então, partindo dessa definição, qual é o argumento do texto contra essa visão? O argumento da fonte é que, ao não esperar um arrebatamento literal da igreja, ou um milênio futuro e literal, essa cosmovisão tenderia a focar suas energias no engajamento político e cultural para a redenção dos sistemas humanos. Em outras palavras, a missão se tornaria transformar a sociedade aqui e agora. Exatamente. Em detrimento do que o autor considera a prioridade, a proclamação do Evangelho para a salvação dos pecadores para o mundo vindouro. É importante frisar, que estamos relatando a perspectiva da fonte sobre esse debate teológico complexo. Claro, com certeza. Então, ao apresentar todos esses perigos, o secularismo, os falsos discursos, a prosperidade e essa visão amilenista, o ponto central do autor parece ser o de que qualquer coisa que nos faça sentir confortáveis demais neste mundo, ou que nos dê a tarefa de consertá-lo por completo. Isso, inevitavelmente, diminui a urgência da volta de Cristo. E se essa urgência diminui,
a motivação para a santificação pessoal perde seu principal combustível. Perfeito. É interessante notar a linha de raciocínio aqui. Para o autor, qualquer teologia que faça as pessoas se sentirem em casa demais neste mundo é vista como um perigo espiritual. É uma perspectiva bem radical se a gente parar para pensar. Sim, a santificação nesse contexto é o processo de se sentir cada vez menos em casa aqui e mais preparado para o verdadeiro lar. E isso nos leva diretamente à parte final do texto, que é sobre como essa santificação acontece na prática. Se a tarefa é tão grande e o padrão é tão alto, como o ser humano, que é imperfeito, pode alcançá-la? É a pergunta de $1 milhão e o texto a aborda de frente. Ele amarra tudo na ideia de uma santificação integral, usando como base aquela passagem de 1 Tessalonicenses. Qual delas? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e tudo vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A ênfase do autor deve ser nas palavras em tudo e plenamente. Com certeza. A santificação não é um projeto de melhoria em uma área da vida como, sei lá, ir à academia ou fazer um curso. É uma transformação total que deve abranger a pessoa por inteiro. E o material de apoio do texto, o chamado auxílio bibliológico, detalha isso, né? Ele apresenta a santificação de uma forma dupla que eu achei muito útil para entender o conceito. Sim, essa dupla definição é crucial. Por um lado, é um ato decisivo. Um rompimento. E por outro, um processo contínuo. Exato. O autor parece dizer que a santificação é como um casamento. Tem a cerimônia, o momento decisivo em que você diz sim e rompe com a vida de solteiro. Esse é o ato. Certo. Mas depois vem o casamento em si. O processo de uma vida inteira de aprender a conviver, crescer, se ajustar. Esse é o processo contínuo. E ele ainda ressalta que isso vai além das ações. Precisa alcançar afetos, pensamentos e intenções. Essa analogia é perfeita. E ela nos leva de volta à tensão da imperfeição humana. Se a santificação é esse processo contínuo e tão profundo, como lidar com as falhas? Com os dias em que o processo parece andar para trás? Qual a solução que a fonte apresenta? A solução não está na força de vontade, no esforço humano. Está no que o texto chama de meios da graça divina. A conclusão se apoia na frase seguinte da mesma passagem de Tessalonicenses. Que é? Fiel é o que vos chama, o qual Deus também o fará. A ideia é que a responsabilidade final pela santificação não é do crente, mas de Deus. Ou seja, a parte humana é se manter conectada a esses meios da graça, mas a transformação em si é uma obra divina. Precisamente. Para usar outra analogia, o texto sugere que a santificação não é como construir uma casa sozinho, tijolo por tijolo. É mais como ser uma planta. Gosto dessa imagem. O trabalho da planta é permanecer no lugar certo, recebendo o sol e a chuva que seriam os meios da graça. Mas o crescimento em si, o processo que a transforma, é algo que acontece nela, não algo que ela faz por sua própria força. E a garantia final para isso tudo? A garantia final que o texto usa para fechar o argumento é a de 1 João. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, reforçando que a base não é o mérito pessoal, mas a obra redentora de Cristo. Recapitulando nossa conversa, então, o percurso que a fonte nos traçou é bem claro. Começa com uma premissa fundamental. A esperança na eternidade é o que dá sentido e urgência à vida cristã. Certo. Em seguida, ele mapeia os desvios modernos que, na sua visão, tiram o foco desse alvo eterno, seja pela política, pelo intelectualismo vazio ou pelo materialismo. E, por fim, aterrissa na aplicação prática. Exato. Uma busca pela santificação total, espírito, alma e corpo, que, apesar de ser um padrão altíssimo, é apresentada como uma obra da graça de Deus e não do esforço humano. Exato. E isso me leva à imagem final que o texto usa, que eu achei particularmente forte para amarrar tudo isso. Ele descreve os crentes como peregrinos e forasteiros neste mundo, citando o apóstolo Pedro. A ideia de alguém que está só de passagem. Isso. Alguém que vive em um lugar, obedece às suas leis, contribui para a sociedade, mas nunca esquece que aquele não é seu destino final.
Há um anseio pela eternidade que colore toda a sua existência. Então, o desafio fundamental que a fonte nos deixa é um conflito de identidade. O argumento é que, para estar verdadeiramente preparado para o próximo mundo, é preciso se ver como um residente temporário neste. E cada escolha. Cada escolha, desde os hábitos pessoais até o engajamento cívico, passa a ser filtrada por uma pergunta fundamental. Estou fazendo isso para o meu lar permanente ou para minha morada temporária? Essa é a questão central. E essa imagem do peregrino nos deixa com uma reflexão final, que vai um pouco além do que o texto discute explicitamente. E qual seria? Bom, em um mundo que exige cada vez mais engajamento total, presença constante, participação ativa nos sistemas terrenos, como se equilibra essa identidade de peregrino? De alguém que está só de passagem, como eu disse. Exato. Com a responsabilidade de ser um bom vizinho, um bom cidadão, um bom profissional no aqui e agora. Como essa tensão entre o temporal e o eterno se manifesta nas escolhas práticas do dia a dia? É uma pergunta que a fonte nos provoca a levar conosco